Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória de São Josafá, bispo e mártir da Igreja. Josafá, que nasceu na Ucrânia no ano de 1580, ele que era filho de pais ortodoxos, mas aderiu à Igreja rutena, que estava unida à Igreja de Roma. Acolhido então na ordem monástica basiliana de São Basílio, em 1604, foi em seguida arcebispo de Polóck, em 1617. Portanto, em sua missão, trabalhou incessantemente pela promoção religiosa e social dos povos e também pela unidade dos cristãos, enfrentando assim a hostilidade dos poderosos de sua época. Por isso, morreu mártir na Bielorrússia, a 12 de novembro de 1623. Pedimos a intercessão no dia de hoje a São Josafá, ou seja, que entregou a sua vida, que deu a sua vida por nosso Senhor Jesus Cristo e pela sua Igreja, ou seja, fazendo um trabalho de unidade entre os cristãos. Então vamos ler o Evangelho do dia, que está em Lucas 17, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por essa geração. Muito bem, meus irmãos. O reino de Deus se mostra, então, desde a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus se inicia com a encarnação, ou seja, a presença do Verbo encarnado é, então, a presença do reino de Deus. E nós sabemos que o reino de Deus, ele é espiritual e não temporal. Jesus não veio reinar aqui na terra. E esse reino de Deus que começou na encarnação e esse reino que continua através da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, esse reino culminará na parousia, ou seja, quando Jesus voltar em sua glória. Aí então o reino de Deus, estará pleno, ou seja,
culminará então o reino de Deus. E é claro, sabemos que o reino de Deus hoje se faz presente na alma de cada cristão que está vivendo a vida da graça. De forma visível, vemos o reino de Deus através da igreja. Então, meus irmãos, nós, ou seja, somos também de alguma forma a presença do reino de Deus nesse mundo. Quando nós vivemos a vida na graça de Deus, com a graça santificante, o reino de Deus está em nós, né? Porque somos morada da Santíssima Trindade. E, portanto, para contribuirmos com o reino de Cristo, para disseminarmos o reino de Cristo, devemos antes querer e trabalhar para que o reino de Cristo esteja em nós. Viver na amizade com Deus, longe do pecado. E assim testemunharemos com a nossa própria vida a presença do reino de Deus nesse mundo. Porque, de fato, agiremos segundo a vontade de Deus. Assim foi a vida de São Josafá. Ou seja, disseminou o reino de Deus porque havia dentro dele o próprio reino. Que sejamos verdadeiramente membros da Igreja de Cristo, membros vivos da Igreja de Cristo. Ou seja, com a alma em graça, para que, de fato, com testemunho, com as nossas palavras, possamos propagar o reino de Deus nesse mundo. Nós vos damos graças, Senhor Deus, por esse tempo de oração e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você ainda não faz parte desse canal, se inscreva e nos ajude compartilhando os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.